Seeing monsters at your window. No, you can't sleep. 5 dicas importantes de como você fazer suas postagens no Facebook. Aqui é a Maria Patrícia, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre as postagens que você deve fazer na sua fanpage. Acredito que você vai poder usar essas informações que eu vou te passar na fanpage também no Instagram, tá? E aí a gente vai falar como é que vai funcionar a questão das imagens, das postagens que devem ser feitas no Facebook. Como fazer postagens interessantes na sua fanpage. Eu coloquei aqui 5 dicas, tá? E a gente vai partir aqui para a primeira, que é rotinas sobre postagem. Publique com frequência, tá? Publique conteúdo interessante. Aí eu coloquei aqui, vou deixar aqui, porque aí a gente vai falando, né? E a gente vai... Eu coloquei o seguinte, rotina sobre postagens, né? Publique com frequência. Um dos maiores desafios quando você começa a criar uma mídia focada aí no seu negócio é você ter uma rotina em frequências. Eu sugiro que você crie um calendário com relação às suas rotinas de postagem. Como é que você pode fazer isso? Muito simples. Você vai no Excel, tá? Se você tem dificuldade de mexer no Excel, você pode fazer no Word sem nenhum problema. Eu até recomendo que vocês usem essas ferramentas do Google, né? A planilha do Google e o Docs, porque se você estiver na rua e tiver que esperar muito tempo, você abre ali o seu celular e você vai trabalhando nessas planilhas, nesses documentos. Se você fizer em outra forma, talvez você tenha dificuldade de ir atualizando no automático, tá? É só uma dica. Você vai fazer da forma que ficar melhor para você. Faça uma pesquisa relacionado ao seu nicho, né? E sobre como você vai começar as suas postagens. Aqui eu vou passar assim o beabá, o passo a passo daquilo que deve ser feito e como deve ser feito. Mas acredito que você, com base nas suas experiências, você vai poder adaptar e fazer alguns ajustes àquilo que fica mais importante para o seu mercado, tá? Então, vamos entender o seguinte. Publique com frequência. Essa questão da frequência é assim, você vai decidir se você vai, por exemplo, fazer uma postagem por semana. Ah, eu quero fazer apenas uma postagem por semana. Então, você vai decidir sobre isso. Ah, eu quero fazer uma postagem por dia. Eu quero fazer 3 postagens por dia. Isso é você que vai decidir. O bom é você testar, por exemplo. Você pode testar que hora é melhor as suas postagens, qual horário fica melhor para você. Como é que você vai descobrir isso? Testando, tá? Ah, essa semana eu vou começar a postar vídeo, fazer meus posts no Facebook toda semana. E aí eu vou fazer o seguinte, na segunda eu vou postar sobre isso, na terça eu vou postar sobre isso, na quarta é a minha promoção na loja. Se você tem uma loja física, se você tem um negócio físico, hoje eu quero fazer as promoções de produtos relacionados ao meu nicho. E aí você vai criando a rotina das suas postagens e vai percebendo aí aos poucos como é que ela vai funcionando com o seu público, tá? E isso é importante, não, porque às vezes eu trabalho com um nicho, você trabalha com um nicho diferente do meu, e talvez se eu disser assim, olha só, porque, por exemplo, para mim, as minhas postagens melhores no Facebook são às 11 da manhã. Mas tem postagens, por exemplo, eu tenho uma página de artesanato, uma fanpage de artesanato. Geralmente lá eu posto os conteúdos por volta de 9, 10 da manhã. Por quê? Porque eu tenho percebido que é o horário que o meu público tem respondido mais. Mas na minha fanpage pessoal, que leva o meu nome, eu geralmente publico 11 e às vezes, quando eu faço mais de uma publicação que tem a ver com alguma coisa que eu estou promovendo, eu faço uma publicação às 11 e promovo alguma coisa às 5 da tarde.
eu já fiz os testes, é porque pra mim funciona dessa forma. Então, no Facebook, eu recomendo que você faça seus testes, porque pode ser que um horário que seja identificado pra mim como bom, talvez não seja identificado pra você como bom, tá? Então, o recomendado é que você faça os seus testes, tá? O que você precisa aprender é criar uma rotina realmente das suas postagens. Você vai postar toda semana, você vai postar todo dia. Você precisa decidir. E aí, definir o horário. Faça os testes dos horários. Eu vou começar postando nesse horário. Aí você vai vendo como é que vai engajando. Agora eu vou testar nesse horário. E aí, no final de 30 dias, às vezes 12 semanas, você consegue, aí no final de 12 semanas, definir os seus melhores horários, definir melhor suas estratégias, tá? Para isso, você precisa da frequência, da rotina nas postagens. Publique conteúdos que interessem aos seus seguidores. Gente, isso parece sacanagem, brincadeira, né? A gente falar sobre isso. Mas pense assim, se você tem uma pet shop, você não vai postar coisa de costura. Você vai postar coisas relacionadas à sua pet shop. Se você tem, por exemplo, um ateliê de costura, você não vai ficar postando lá no seu ateliê de costura sobre brinquedos para criança, porque não fazem parte do seu nicho. Então, o importante é que você entenda assim, vou postar coisas relacionadas ao meu nicho e que sejam interessantes para o meu público. Por que eu tô falando sobre isso? Porque você já tem um público definido, você já tem o seu público-alvo, já sabe como é que, às vezes, dentro do seu público-alvo existem vários outros tipos de persona relacionadas ao seu público-alvo. Então, às vezes, você pode fazer várias postagens focado nessas personas que você já fez, né? Que você já pesquisou, você já sabe como é. Se você tem um espaço físico, você já tem ali uma lista de clientes, você já tem o seu perfil definido. Então, você precisa ter muito cuidado com relação a isso. Porque, por exemplo, salão de beleza. Ele pode ter vários públicos. Tem uma galera a galera do aplique, tem a galera do design de sobrancelha, tem a galera do cabelo, tem a manicure, pedicure. Então, assim, são várias orientações que você pode fazer, distribuí-las ao longo da semana e fazer várias postagens interessantes focando em vários públicos. E isso vai depender realmente de você. Não tem como ficar dizendo aqui, faça assim e faça assado, porque isso é muito do nicho que você está ocupando. Se você ocupa determinado nicho, pode ser que seja mais difícil fazer de outra forma. Tá? Então, tenha esse cuidado na hora que você for fazer a sua postagem, tá bom? De pensar no seu público-alvo. Faça 10 publicações antes de começar. Gente, você montou sua fanpage, né? E aí, eu vou deixar aqui embaixo o link de como criar a fanpage. Porque quando eu criei a fanpage, eu não só mostrei como criar, eu mostrei algumas configurações básicas que você precisa fazer assim que você cria a fanpage. Depois eu fiz um segundo vídeo, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo para você assistir, sobre as configurações do geral, de que tipo de configuração você tem que fazer, como você deve fazer, para você ter uma noção. Se você já, por exemplo, já tem a sua fanpage, quer dar uma olhada para ver se tem alguma coisa que pode aprimorar, fique à vontade, isso é muito importante, tá bom? Então, vou deixar aqui para você fazer isso. Não esqueça, tá bom? De ter fazer essas observações. Se você tiver dúvida das configurações, assiste para você aprender, para ver como é que você faz, tá? Eu coloquei que essas 10 publicações antes de começar são publicações relacionadas ao seu nicho. De forma interessante, de forma descontraída e assim, que crie de alguma forma engajamento com o seu público. Gente, isso é importante, porque às vezes a gente entra na fanpage porque a gente vai interessada num determinado assunto e aí a gente fica rolando ali naquela página da fanpage para ver se tem mais conteúdos. Então, assim, se você fez a sua fanpage, foque realmente no conteúdo que você está buscando, que você está interagindo. Isso faz muita diferença, tá bom? E aí eu coloquei o seguinte, para você ter definido o seu público-alvo.
Gente, você tá no seu negócio, eu acredito que se você já tá ali, você já definiu o seu público-alvo. Se você ainda não tá começando um negócio, por exemplo, um negócio digital, e você quer começar com o Facebook, quer começar a trabalhar no orgânico, não faça isso sem ter definido o seu público-alvo, tá? Se você é do marketing multinível, existe mesmo no marketing multinível, não é para todo mundo, não é para todas as pessoas. A gente acredita que sim, mas nem todas as pessoas estão aptas naquele momento para entender a oferta que está sendo, a oportunidade que está sendo colocada para ela. Então, até ali você tem que ter o seu público-alvo. Pode ser uma dona de casa, pode ser um empresário, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser um advogado, mas existem dentro dessas características o perfil de empreendedor, né? Então, assim, não tente abraçar o mundo com as pernas, tá? Faça o seu público, tente ali fazer o máximo possível, enxugar esse público, diminuir o máximo ali as características, sabe? Aquilo que fica muito específico para você, para que você possa ter uma audiência, assim, mesmo que ela vá crescendo pouco, mas cresça gradualmente, serão realmente pessoas interessadas no seu nicho, tá bom? Eu não recomendo você comprar seguidores, eu não recomendo você fazer spam, porque é muito chato você receber uma coisa que você não quer na sua caixa de e-mail. Pense assim, você gostaria de receber e-mails de algo que você não tem interesse, de algo que você não sabe nem como que a pessoa conseguiu seu e-mail? Então isso é muito ruim, isso não é legal, tá? Então não faça, tá? Primeiro se concentre, se você tá com dificuldade, concentre-se aí no seu público para fazer o seu trabalho, tá bom? E depois, lógico, que depois você pode sim aumentar, expandir a sua visão, a sua perspectiva do seu público, mas nesse começo seja específico, tá? Porque isso é que gera valor no conteúdo que você vai expor aí no Facebook. Eu gosto muito disso, né? Segunda dica de postagem é a mensagem de boas-vindas. Agora a gente vai seguir. Agora a gente vai seguir assim algumas orientações de como eu devo começar as minhas postagens. Fale do seu nicho, tá? Montou a sua página. Eu até deixei ali o link, eu vou deixar aqui o link para você ver a Vida de Bicho, que foi a mensagem de boas-vindas. Gente, isso é muito importante. Quando você fizer a mensagem de boas-vindas, fixe ela no topo da página, tá? E aí, depois que você fixar no topo da página, você vai falar um pouco das caras. Primeiro eu coloquei aqui algumas orientações que você vai falar nessa mensagem de boas-vindas. Falar do nicho, por que as pessoas devem curtir a sua página, dê informações sobre o que você vai compartilhar na sua fanpage, coloque as informações que julgar mais necessárias. Apresente o seu nicho, seja claro quanto com relação ao seu nicho. Motive as pessoas a acompanhar a sua fanpage. Olha, a minha fanpage é importante para você por causa disso, tá? Coloque todas as informações importantes que você julgar na sua mensagem de boas-vindas. E eu recomendo que você, mais uma vez, fixe ela no topo. A pessoa abriu a sua fanpage, é a primeira coisa que ela vai ter lá. É um pouco sobre o nicho, por que você deve acompanhar, por que ela deve estar ali acompanhando a sua fanpage, e depois porque aí você vai fazer algumas especificações do seu nicho, coisas que você realmente julgar importante e necessários, tá bom? Vamos avançar. Conteúdo relevante e envolvente, texto e vídeo. O que for interessante, o que for de interesse relevante, você deixa fixado no topo da página.
Como eu já falei, a coisa mais importante que você pode fixar nesse primeiro momento é a sua mensagem de boas-vindas. E você pode fazer umas alterações na sua mensagem de boas-vindas a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses. Faça aí as suas observações. A cada 2, 3 meses eu vou dar uma mudada aqui nessa página, nessa parte de boas-vindas. É muito legal, por exemplo, a cada 100 curtidas novas, você dá parabéns ali pra galera que... Dá boas-vindas, desculpa, ali pra galera que chegou ali na sua fanpage. Isso é muito legal, tá? Quando eu falo aqui de interesse relevante, para deixar fixado no topo, por exemplo, sai uma reportagem muito interessante, ou um artigo, uma coisa que você viu que tem a ver com o seu nicho e que daquilo ali pode gerar mais engajamento, mais compartilhações dos seus seguidores em outras páginas. Isso é algo interessante que pode acrescentar valor ali à sua página. Aí você vai, fixa ali pra galera chegar, já bater o olho, já ler, já fazer ali as suas, os seus comentários, seus engajamentos, compartilhar. Isso é muito legal. Imagens e vídeos melhoram as publicações e prendem mais a atenção dos seguidores. Eu vou dizer assim, existem pessoas que vão gostar mais de vídeos, existem pessoas que vão gostar da imagem e texto, e existem pessoas que gostam dos 3, tá? Então, é muito interessante que você faça uma divisão com relação a isso. Por exemplo, eu vou postar 5 dias na semana, né? Eu vou postar de segunda a sexta, não vou postar nada sábado, domingo. Então, assim, um dia eu posso postar um vídeo, um dia eu posso postar só um texto, um dia eu posso postar uma imagem, um dia eu posso postar imagem e texto. O que eu percebo é que a imagem atrai muitas pessoas. E hoje, com essa como tem viralizado aí muita coisa, TikTok, por exemplo, que é uma plataforma só de vídeos, né? A gente começou com o Instagram, que era uma plataforma ali só de imagens. Aí a gente também tem o Pinterest, que também é uma plataforma só com imagens. Aí a gente tem o TikTok, que é uma coisa com vídeo, o YouTube. Então, assim, existem gostos variados. E você, mesmo você tendo definido o seu público-alvo, você vai perceber que a boa parte ali do seu público, algumas pessoas vão querer, gostam mais da imagem, outros gostam mais do vídeo. O podcast é uma coisa que tem crescido muito. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, você está na cozinha, está fazendo um trabalho, você está limpando alguma coisa, você está ocupado, de repente, com alguma coisa, mas você pode ouvir. Aí você, tá o vídeo, mas você não está vendo, mas você está ouvindo, entendeu? E às vezes isso é interessante fazer essa mesclagem entre as suas postagens, tá? Vídeo, imagem, texto, é muito interessante. Então, é bom você ter isso. Tem uma coisa que você pode estar fazendo na sua fanpage, eu não abordei isso ainda, mas a gente vai trabalhar, é a questão de você colocar as notas. A fanpage te dá essa oportunidade de colocar notas, tá? E aí depois eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem, e aí você pode sim criar notas de acordo aí com o interesse, discutir, mostrar, expor em forma de textos, pequenos textos, é como se fosse um mini blog dentro da sua fanpage. Se não me engano, quando eu falei de configurações, eu falei de notas, por isso que eu vou estar deixando aqui embaixo para você depois dar uma assistida e ver se você tem interesse de fazer isso, tá bom? E como você deve fazer. Então, assim, seja criativo, tá? Na hora de fazer as suas postagens, seja com vídeo, seja com imagens, seja criativo, tá bom? E aí eu coloquei uma coisa muito interessante aqui, pense por que as pessoas acessam a sua página. Antes de mais nada, para assim para pensar, quando você acessa uma fanpage, por que você acessa, né? O que faz com que você entre no Facebook, né? Então, é você que precisa determinar por que você vai entrar ali no Facebook, tá bom? Então, assim, pense, por que eu entraria por que eu entro nessa página? Então, faça a mesma pergunta, por que o seu seguidor vai entrar na sua página semanalmente? O que ele vai ganhar se ele te acompanhar? O que é interessante para ele? São perguntas que você precisa fazer para que você possa oferecer um conteúdo relevante para os seus seguidores, tá bom?
Uma coisa que eu gosto muito e que eu percebo que tem um impacto muito grande quando você está começando a ter engajamento na sua fanpage, mais que independente dos engajamentos estarem altos, é muito bom você fazer, são as perguntas, as enquetes, né? Porque elas servem para medir o engajamento dos seus seguidores. Você precisa fazer perguntas relacionadas ao seu nicho. Pergunta sim ou não, sabe? Quando eu falo pergunta sim ou não, não é uma pergunta que você vai conduzir ali o seu seguidor a se desmotivar na sua página. Por exemplo, quando a gente começou a criar a série do Facebook, eu criei a página Vida de Bicho, né? E aí, eu não fiz todas as postagens necessárias, porque a gente está fazendo outros projetos, mas depois eu vou deixar lá para vocês entrarem nessa fanpage e dar uma olhada. Ela é uma fanpage pra gente atuar aqui, para eu mostrar para vocês como é que vocês podem fazer, tá? Eu coloquei as minhas redes sociais para vocês me seguirem. O meu Facebook tá ali, é uma fanpage que eu criei pra minha imagem pessoal, então você pode depois dar uma olhada, ver como é que eu tenho feito, se é interessante, né? Como é que eu fiz. A princípio eu fiz para eu ir testando, algumas coisas realmente eu fiz para ir testando. Você também pode fazer. Então, por exemplo, você quer saber se determinada postagem que você teve um bom engajamento, né? E aí você quer trabalhar uma enquete sobre aquela postagem. Por exemplo, eu criei na Vida de Bicho, eu basicamente fomentei a questão da comida orgânica para os pets. Então, eu posso fazer uma pergunta do tipo: você acha interessante que pet deve comer comida orgânica, sim ou não? Não precisa justificar, você coloca lá sim ou não, as pessoas vão responder se elas quiserem aumentar o engajamento, elas vão colocar embaixo, tá? Elas vão discutir entre elas. E isso é muito bom, porque às vezes você tem um público lá, eles estão interagindo, não estão interagindo só com você, eles estão interagindo entre eles também. Estão questionando, estão se perguntando. Então isso vale muito a pena, tá? Uma outra coisa que você tem que colocar é celebrações de datas especiais e principalmente do seu nicho, tá bom? Como é que isso funciona? Existem os calendários sazonais, né? Com as datas comemorativas. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esses calendários sazonais e vai encaixar datas relevantes ao seu nicho, tá? Por exemplo, Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, as datas que a gente tem ali importante, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, depois Dia da Criança, aí depois o Natal. Então, dentro desse calendário sazonal, com essas principais datas importantes, você procura datas relacionadas ao seu nicho, para você também publicar datas, nessas datas, coisas de relevância que darão relevância ao seu nicho. E as pessoas elas gostam disso, tá? Por exemplo, quem tem bichinho em casa, quem tem pet, ele vai gostar de saber que dia é a data do pet. Aí que dia, a data do melhor amigo do homem, já tem essa data. O dia nacional do cachorro, o dia mundial. Então, focando nisso. Então, você é da área de artesanato, existem datas interessantes sobre isso. Por que elas são interessantes? O que vai agregar de valor ali nesse calendário no dia que eu decidi falar sobre o que vai agregar para o meu seguidor quando eu expor para ele uma data importante do meu nicho. Essas coisas são muito importantes e você precisa colocar elas no seu cronograma, no seu calendário de postagem, tá? Às vezes é complicado no começo você fazer, mas é muito interessante que você faça. O calendário para suas postagens, seja Facebook, seja Instagram, Pinterest,
É uma forma de você engajar muita gente no seu site, através do Pinterest. Então, assim, é muito bom você trabalhar essas datas, ter essas datas como foco. As datas maiores, importantes, no geral, como é que elas podem agregar. E aí as datas específicas do seu nicho, como é que você pode trabalhar e engajar o seu público com elas, tá bom? Isso é muito importante, muito importante. Então, não deixe de fazer essas pesquisas, não deixe de fazer, de trabalhar isso, porque isso agrega valor e aumenta também o engajamento dos seus seguidores, tá? Quando você posta uma coisa sobre uma data sazonal, uma data importante do seu nicho, que aquele seguidor, nossa, por exemplo, Dia Mundial do Amigo, né? Ai, que legal, hoje é o Dia Mundial. Aí a pessoa começa a mandar, compartilhar aquela mensagem na página, no perfil de vários dos amigos dele. Por quê? Porque para ela gerou um conteúdo, gerou um valor. E isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho, vocês sabem que eu tenho gatos e cachorros em casa. Então, é muito legal quando uma amiga manda uma mensagem pra mim falando de gatinho, falando do cachorro. Eu gosto. Por quê? Porque geralmente quem tem bichinhos de estimação em casa vai parar pra ler, tá? Então, assim, é a mesma coisa com o seu nicho. Se você tem um nicho de artesanato, as pessoas que são da área, elas vão estar engajadas com isso. E isso, de qualquer forma, agrega valor. É muito importante, tá bom? Eu deixei uma mensagem aqui pra vocês, que é uma mensagem de alguém que eu admiro muito. Tive a oportunidade de, quando ele esteve no Brasil, de assistir uma palestra com ele, que se você não está disposto a arriscar, esteja disposto à vida comum. Jim Rohn, tá? Então, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos aí se você gostou do conteúdo. Se você tem dúvida ainda sobre postagem, deixa aqui embaixo as suas dúvidas que a gente vai estar respondendo, tá bom? Me segue também nas redes sociais, aqui embaixo eu vou deixar o link das redes sociais para vocês. E também vou deixar o link do meu grupo no Telegram, onde você pode participar e eu postando conteúdo lá toda semana de conteúdos interessantes para vocês poderem estar participando disso, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.